Olá, pessoal. Nesse módulo, a gente vai tratar especificamente desse processo aqui, né, que se dá em torno do torno, né, que se dá em volta dessa tecnologia de usinagem, ou desse processo, dessa tradição, que é prender a madeira, normalmente pelo topo dela aqui, numa bancada, ou num dispositivo dele que mantém a peça girando, né? Isso é uma abordagem que eu acho que complementa de uma forma linda essa marcenaria tradicional de face plana, digamos assim, né, que a gente vai aparelhar um lado, aparelhar o outro. Aqui o caminho é diferente, né? Ele é de certa forma contido em si mesmo. Eu posso pegar a prancha com um corte grosseiro aqui ainda, ela não precisa estar aparelhada, eu fixo ela aqui de uma tal forma e daqui a peça pode sair pronta. Você vê, todo aquele trabalho que a gente fez de dimensionar as faces, e depois começar a usinar encaixes nas pontas, toda uma realidade que se dá na confecção de peça plana, digamos assim, aqui ela é contida em uma máquina. A peça daqui, ela pode sair com a geometria definida, com os encaixes feitos, lixada e com acabamento passado aqui. Eu consigo passar, por exemplo, seladora e cera com a peça aqui na máquina ainda. Então, eu acho que é um complemento lindo o uso do torno na movelaria, na marcenaria, né? Eu nem de longe sou um profissional versado e habilidoso num monte de nuance e numa caminhada linda e comprida que só a tornearia pode proporcionar, assim. Eu sei um uso básico dessa máquina aqui, bom bastante para construir peça de móvel. Eu penso muito assim, né? Muitas das cadeiras que eu tenho pesquisado, estou aprendendo a fazer, que eu adoro fazer, dependem muito dessa máquina aqui, vem do processo de torneamento aqui, né? Então, esse tipo de fuso em que a peça é torneada no sentido longo dela aqui, é o que eu tenho praticado. Isso aqui tem uma resistência incrível, essa é a verdade, e de uma vez que eu posiciono a peça aqui, ó, eu crio o perfil, crio o encaixe que sai aqui na ponta, e a superfície sai daqui com acabamento, com o tratamento final, né? Normalmente eu não aplico o acabamento aqui, mas em outro tipo de peça poderia. Eu não sou a pessoa para, por exemplo, falar sobre a confecção de gamela, de vaso e de uma infinidade de outras coisas, até ornamentais, maiores e menores, que também saem dessa máquina, né? Mas eu achei que seria legal uma passada, ainda que rápida, no uso disso aqui para criar esse tipo de geometria e para a gente começar a abrir um panorama assim de como isso aqui complementa e expande as possibilidades de construir móvel de madeira maciça, né? Eu fiz um curso de tornearia de uma semana de novo em Pomerode, numa escola que é muito legal ali, que a prefeitura mantém, com a Sandra, e também não imaginava, mas isso também mudou a minha forma de fazer marcenaria, de olhar para a marcenaria, porque abriu um potencial belíssimo, assim, né, que depois pode explicar um pouquinho mais. Então aqui, ó, peguei uma peça, um taruguinho de madeira, ele não precisa estar com essas faces muito perfeitas, ela tem que ter, no mínimo, a dimensão, aqui ela tem que ter, no mínimo, o diâmetro do que eu quero criar, né, não com muita folga, porque é mais rápido eu remover madeira na serra do que eu remover no torno. Mas então aqui, ó, essa aqui tem um perfilzinho quadrado, poderia ser ligeiramente retangular também. Muitas vezes a gente usa a serra-fita ou algum outro artifício para já tirar esses cantos aqui, ó, essas pontas aqui, e já trazer para cá meio que um octógono assim, e aliviar um primeiro desbaste que teria que ser feito aqui no torno. Eu já fiz esse tipo de corte. Hoje em dia eu mais aqui, ó, posiciono o centro entre a ponta de arraste e essa ponta rotativa, essa contraponta aqui, né? Ó. Então a gente chama ponta de arraste, essa ponta que trava na peça e dá o movimento de giro nela, e essa aqui é a contraponta, essa aqui gira livre, tem um rolamento aqui.
Então, assim, hoje em dia eu corto essa aresta, esse canto aqui, direto no torno. Aprendi assim, vi que a turma que faz cadeira nem se dá o trabalho. Na verdade, é tanta peça que você tem que cortar aqui, você ganha habilidade e bota o torno rápido e se desfaz desse canto sem nem perceber muito. Então, o que a gente vai fazer é esse torneamento entre pontas, que chama, né? Ponta de arrasto e contraponta. Esse meu torno aqui é tão simples, muito bom, robusto, sólido, pesado, mas ele é tão simples que a contraponta não tem nem aquele volante de avanço aqui, ele é uma barra de alavanca, mas funciona igualmente bem. Então você vê, o trabalho sempre se dá com alguma goiva de tornear, né? São goivas específicas e formões específicos para ser usado só no torno. Eu poderia usar os formões e as goivas de escultura e de trabalho de marcenaria aqui? Até poderia, mas não é a prática, não é assim que a gente faz. Em geral, aqui é uma ferramenta mais robusta, com mais material, mais pesada, dimensionada para sofrer muita batida e tranco aqui, e normalmente com um cabo bem mais comprido, né, que dá empunhadura, segurança e um braço de alavanca aqui, para eu trabalhar com segurança e por muito tempo. Né? Sem nem dizer que a afiação é específica e é muito frequente aqui no torno. Então, normalmente é um conjunto de goivas para tornearia, que a gente afia em alguns processos que são semelhantes àqueles que a gente mostrou lá, de afiar formão e ferro de plaina. Tem alguma especificidade nesses canais que são semicirculares aqui, mas a verdade é a seguinte, qualquer goiva que a gente colocar aqui, ó, na hora que ela encontrar a madeira, ó, ela vai fazer esse tipo de corte aqui que a gente está acostumado a ver, né? Então você vê, se eu ligar o torno numa velocidade bem baixa aqui, ó, né, a gente começa a fazer, ó, cada passada da ferramenta ele tira um cavaco, ó. Né? Então, na verdade, não é muito mais do que isso aqui que vai estar ocorrendo, claro, numa taxa mais acelerada. Mas é basicamente esse corte lateral aqui, ó, que é tipo apontar um lápis, ó. Ó, um monte de vezes esse corte aqui, ó, né, com uma goiva muito afiada, sempre muito afiada. A afiação aqui é frequente, porque é muito material linearmente que está sendo cortado. E o corte sempre se dá nesse sentido lateral da fibra aqui. Então a madeira não tem muita resistência nesse sentido. Essa que é a verdade. Quando a gente quer tirar bastante material, a gente não passou a plaina de desbaste nesse sentido aqui. A madeira não resiste muito a cortar aqui, ó. A verdade é que é um corte que pode ser feito sem muito esforço a essa velocidade rápida. Então, onde que está a habilidade, de onde que o trabalho vai dar certo ou errado? Basicamente da empunhadura da ferramenta, a escolha da goiva certa, a preparação desse gume de corte aqui, né? Criar essa geometria, mantê-la muito aguda e aperfeiçoada ali na aresta de corte, e aí está na minha empunhadura, no apoio que eu vou fazer nessa barra aqui, nesse apoio porta-ferramenta aqui. Essa goiva, não preciso nem dizer que ela só pode trabalhar apoiada aqui, né? Algumas vezes, se a gente, por descuido, encostar ela aqui direto na peça, é isso aqui que vai acontecer. Ela vai estar rolando, ela vai, pac, ela vai vir e dar um choque grande contra essa barra aqui. Então, eu jamais teria controle aqui se eu não tiver com a ferramenta, qualquer que seja a minha goiva, ela só trabalha correndo apoiada nessa barra. Né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orientar essa ferramenta e projetar ela em relação à madeira com cuidado e com cautela e de acordo com a técnica de cada ferramenta. Né? Hoje a gente vai meio que transformar isso aqui em um cilindro constante, primeiro de diâmetro regular, usando essa goiva maior de desbaste aqui, ó, que é a ferramenta mais fácil. Eu acho que é a primeira ferramenta para a gente se habituar a usar. Tá bom? Depois, cada uma delas, a gente tem goivas de canal assim, menores, tem alguns formões que tem a lâmina reta e a fiação oblíqua, tem um maior e um menor, e tem raspadores, basicamente, mas
Cada geometria dessa tem uma técnica de uso específica e elas se complementam, né? Mas a ferramenta, eu acho que para aprender a usar uma goiva de desbaste dessa, então o trabalho é o seguinte aqui, ó. O que eu tenho que fazer? A gente vai começar com a goiva a 90 graus aqui, perpendicular em relação a essa barra de apoio. Como é que eu determino esse ângulo aqui, ó, né? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar a ferramenta num ângulo bem alto, em que ela ainda não corta. Eu vou deixar a madeira bater aqui, ó, né? Aí eu vou lentamente subir o cabo da ferramenta, ó, até que ela vai chegar uma hora que ela vai começar a cortar ali, ó. Né? Então, nesse momento que ela começou a cortar aqui, ó, esse é um bom ângulo de corte. Né? Eu vou evitar subir muito mais aqui, muito embora essa ferramenta ainda corte, ó, ela começa a ter meio um efeito de raspar a madeira, ter uma outra ação de corte e me colocar numa situação que eu jamais vou fazer, mas que é inclinar a ferramenta para baixo e ter um risco de criar uma alavanca perigosa aqui. Então, é o cabo da ferramenta sempre o mais baixo possível, essa ponta. O mais baixo possível para que a ação de corte ali seja efetiva. Ó. Tá bom? Então, esse é o ângulo que eu vou manter na ferramenta e aí eu vou fazer um movimento de translação para cá e para lá. Ó. Né? E essa minha mão esquerda, no caso, ela vai fazer uma pinça aqui de cima a baixo na ferramenta e vai ser um limitador aqui da projeção no sentido da peça lá. Fazer uma pinça e uma limitação aqui, ó. Né? Então vamos aumentar a velocidade, colocar uma velocidade intermediária. Uma proteção visual é obrigatória, vai voar muito cavaco aqui, é o mínimo que você deve usar. Existe uma proteção completa para o rosto, que é bem interessante. Ó. Então, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou encostar só esse calcanharzinho da ferramenta, ó, e vou ir levantando devagarzinho até que ela comece a cortar. Começou a cortar, eu vou meio que travar a ferramenta nessa altura contra o meu corpo aqui, ó. Para me dar bastante segurança e estabilidade aqui, ó. E aí eu vou fazer um movimento lateral. Fazer um movimento com as pernas. Eu vou meio que firmar essa mão de limitação do avanço para frente, vou firmar essa mão contra o meu corpo e vou fazer um movimento lateral com a perna aqui, ó. Né? Se eu tiver que girar o meu corpo, olha como ao girar o corpo eu modifico a ação de corte. Ó. Aqui ela estava na posição que eu quero, se eu girar, ela chega lá em outro corte completo, ela está orientada para interagir com a madeira de outra forma. Então, o que eu tenho que fazer é mover meu corpo de lado, é fazer um movimento com a perna aqui, ó. Ó. Um movimento com a perna, com o meu tronco da cintura para cima, sendo como um bloco, assim, que se move pouco, só se move de lado aqui, ó. Certo? Aí essa configuração da ferramenta que eu determinei aqui no início vai ser mantida. Ser mantida no movimento para cá e no movimento de volta. Tá bom? Então, ó, vou acelerar um pouco mais. À medida que você tem confiança com o que está acontecendo, você pode colocar mais velocidade que o corte se dá, né, de forma mais efetiva e mais precisa também. Então, a velocidade do torno é sua amiga. Aqui, ó. Você vê que normalmente a gente está inseguro no começo e acha que tem que fazer muita força com ambas as mãos, mas olha como isso aqui é um engano. Ó. Olha o que vai acontecer aqui. Ó, encostei o calcanhar, olha lá, lentamente vou subindo, ó, e a ferramenta está cortando já. Tá vendo? Olha a força que eu estou fazendo, é nenhuma aqui. Ó, encostei o calcanhar, vou subindo. Agora eu vou dar um giro aqui para ela avançar para o lado. Ó. Você vê que não exige força nenhuma, né? Claro que isso aqui não é uma forma de tornear, é evidente que é só uma demonstração de quão pouca força é necessária. Eu vou sempre usar as duas mãos com uma pegada segura aqui, mas certamente não é força. É zero força e só jeito, habilidade, confiança, perícia e memória muscular, assim, zero força. Ó.
né? Na minha prática, eu vou girar um pouco a ferramenta nesse eixo dela mesma aqui, no movimento de vir, e vou girar um pouco para cá no movimento de volta, né? Você vê que não muda a ação de corte, mas eu, ao invés de só usar essa parte central que vai cegar a ferramenta rápido, eu vou distribuir o corte por toda a minha aresta que está afiada. Eu vou ter um corte afiado por mais tempo antes de ter que voltar ao esmeril. Então, vou aumentar a velocidade aqui. Ó. Como é que eu sei quanto eu já cortei? Será que eu já criei um cilindro aqui? Eu posso só encostar a mão aqui em cima, não tem problema, é seguro. Eu só tenho que ter muito cuidado para não colocar o dedo aqui, ó, para ele não ser puxado para esse intervalo, porque aí ele vai esmagar meu dedo. Mas aqui, o torneador, ele trabalha com a mão aqui sem problema, e aqui eu sinto que o movimento ainda não está... ainda não é um círculo fechado aqui, eu ainda estou sentindo a aresta bater no meu dedo. Ou a ferramenta aqui, ó, ela ainda está batendo, então ainda não é um círculo, eu tenho que tornear um pouco mais, ó. Essa pegada pode ser superior assim também, ao invés daquela pegada de pinça. Agora que eu acho que eu estou perto de terminar, ó, né, eu vou fazer um movimento lateral bem mais lento para melhorar a qualidade do corte aqui, ó. Pronto, aqui você vê, ó, que a gente criou um cilindro de diâmetro basicamente uniforme. Aqui ficou um pouquinho de uma face, ó. Acho que a gente consegue ver que ainda não foi torneada, né? Um pouquinho de uma face. Se eu tivesse colocado a ferramenta aqui, eu ia sentir tac, 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 ela bater aqui. Mas esse é o princípio. Você vê que não demora nada para eu ter uma geometria bem específica, homogênea, e um acabamento que aqui não está longe disso aqui tá bom bastante para ser usado numa peça de verdade, né? Então, esse é o início do trabalho da tornearia aqui para a confecção de móveis, né? Vou voltar à peça que é o meu torno. Enquanto eu mantiver esses dois pontos de centro aqui, ó, a ponta de arraste, que tem a marca da garrinha, e essa outra ponta, eu posso guardar essa peça por 1 mês, 2, 3, e depois eu posso retorná-la a esses dois pontos aqui, ó, que ela vai voltar a girar naquele mesmo eixo dela, né? Isso só não vai ocorrer muito bem se a madeira ainda tiver muita umidade nela e se ela vier a empenar nesse meio tempo. Eu vou recolocá-la no torno, ainda que eu use a mesma furação nas pontas, se ela tiver empenada aqui, e várias vezes ocorre, ela não vai girar com a mesma estabilidade. Nas pontas sim, mas aqui no meio ela vai jogar, né? Então é um tipo de coisa que a gente tem que considerar assim. A sequência aqui, pessoal, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma cadeira de uma perna, uma perna de uma cadeira, como essa aqui, ó, eu ia pegar uma réguazinha dessa que eu anotei aqui, ó, pernas da cadeira Windsor, dessa última que eu fiz ali. E aqui eu tenho meio que a especificação da perna, ó, né? Eu tenho aqui, ó, que nessa altura o diâmetro é 29 milímetros, nesse ponto mais largo é 37 milímetros aqui, eu até faço um recortezinho para o meu medidor traçar a medida bem aqui. Nesse ponto de mínimo 25, 31. Depois a espiga, eu tiro ela do torno com 20 milímetros cilíndrico aqui, regular, né? Então, eu uso esse tipo de régua posicionada aqui assim, para fazer essas marcações e para medir, por exemplo, com um paquímetro, esse meu diâmetro que está especificado ali, ó, né? Então, se eu sei que nesse meu ponto máximo eu quero 37, eu tenho uma marca aqui e eu tenho algumas técnicas de tornear até que eu atinja o 37 milímetros de diâmetro ali, né?
Muitas vezes a gente faz com o próprio paquímetro desse aqui, a gente seta o tamanho que quer e vai cortando com o paquímetro em uma mão e a goiva na outra mão, e a gente sabe a hora de parar. Às vezes a gente faz o uso disso aqui, ó, de uma chave de boca dessa aqui, e ela tem uma medida que eu também vou torneando até eu parar. Por exemplo, esse de 20, eu acredito que eu posso ter feito assim, ó. Tá vendo? A peça está aqui no torno, eu encosto essa chave ali atrás, na hora que ela escorrega aqui para dentro, eu paro de cortar. É uma habilidade que você pega que não demora muito tempo. Você segura o medidor em uma mão aqui e o cortador com uma só mão direita, no meu caso. Mas o fato é que a gente dimensiona tanto o encaixe, quanto um perfil, quanto algum detalhe de ornamento que a gente queira colocar, a gente pode estabelecer com essas outras goivas, ó, um canal muito pequeno, ou se eu tiver algum ornamento menor assim, né, que essa goiva de desbaste não consiga fazer, a gente normalmente usa uma goiva menor como essa aqui, ou uma goiva ainda menor, uma goiva de canal dessa, ainda menor para fazer um detalhe mais específico ou menor assim com uma goiva dessa, e um acabamento superficial é muito comum a gente fazer com esse tipo de formão oblíquo aqui, ó. Né? Ele exige uma técnica específica, uma perícia no manuseio, no avanço, mas ele praticamente faz o papel da lixação, assim, ele trabalha quase como uma plaina, essa é a verdade. O solado da plaina seria a base desse chanfro aqui, que vai correndo na peça, e o gume de corte muitíssimo afiado tira um fiapo mais do que fino, mais do que delicado, e deixa a peça com acabamento quase pronto. Né? Quem tem muita habilidade com esse formão oblíquo quase elimina a lixa do processo de tornearia aqui. Não é o meu caso, eu uso um pouco desse formão, mas eu me valho bastante da lixa, para mim funciona, resolve a minha necessidade de marceneiro aqui, e não tenho constrangimento, nem problema nenhum em admitir que essa técnica do formão oblíquo ainda é para mim também um desafio, né? Eu quero treinar para ganhar esse tipo de habilidade também, tá? Mas assim, é uma introdução mais do que rápida do uso do torno no contexto da fabricação de peças de mobiliário, assim, da marcenaria. Toda chance que eu tenho de encorajar alguém a usar essa máquina, eu faço, porque para mim é uma máquina silenciosa, segura, acessível, compacta, é uma delícia de usar e tem muito desse artesanato, assim, porque a ferramenta ainda está na sua mão. Você vê que o que a máquina faz é mover a peça, né? Quase dava para pensar que ao invés de uma bancada que mantém a peça parada, o torno é essa bancada bem específica motorizada aqui que gira a peça para a gente, mas toda a destreza e todo o resultado depende disso aqui, né? Da minha segurança e habilidade e consistência ao manusear a ferramenta aqui. Cada uma delas é um curso e uma caminhada de aprendizado em si. Então eu sinto que é muito essa interação íntima e próxima aqui, né, do artesão com a ferramenta, com a madeira direto, né, muito embora ela seja acionada num arranjo rotativo desse aqui. Então, acho que vale demais, né? Aqui a gente nem de longe é um curso completo de tornearia, mas é mais colocar isso aqui no panorama da marcenaria e deixar um incentivo grande para que a gente se familiarize e incorpore esse tipo de processo na nossa lida também.